Vamos abrir as nossas Bíblias, meus irmãos, no livro de Isaías. Isaías, capítulo 30. Isaías, capítulo 30. Nós vamos ler os versículos 1 a 5 de Isaías, capítulo 30. Mas peço que conservem suas Bíblias abertas nesse capítulo, que faremos referência repetida no transcorrer da nossa mensagem, que se estenderá até o versículo 18 desse capítulo. Estaremos lendo na medida em que vamos expondo o texto da palavra de Deus. Isaías, capítulo 30, versículos 1 a 5. Ai dos filhos rebeldes do Senhor, que executam planos que não procedem de mim, e fazem aliança sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio de Faraó e abrigo à sombra do Egito. Mas o refúgio de Faraó se nos tornará em vergonha, e o abrigo na sombra do Egito em confusão, porque os príncipes de Judá já estão em Zoan, e os seus embaixadores já chegaram a Anis. Todos serão envergonhados, de um povo que nada lhes valerá, não servirá, nem de ajuda, nem de proveito, porém de vergonha e de opróbrio. Esse registro aqui no livro de Isaías ocorre durante o reinado de Ezequias. Os irmãos lembram que o povo de Israel, o povo de Deus no Antigo Testamento, inicialmente ele se encontrava unificado nos reinados de Saul, Davi, Salomão, mas depois de Salomão eles ficaram divididos naquilo que ficou conhecido como as duas tribos do sul, ou a tribo de Judá, que era aquela que dava o nome à parte do sul da Palestina, e as tribos do norte. Basicamente ficaram conhecidas essas duas divisões do povo de Deus, o reinado de Israel e o reinado de Judá. Israel ao norte e Judá ao sul. De uma forma assim bastante genérica, os reis de Israel, aqueles reis que se sucederam a Salomão e que reinaram ali com aquelas tribos do norte, eles foram reis ímpios, reis que não temeram a Deus, e enquanto que em Judá, nas tribos do sul, ali nós tínhamos reis que foram mais tementes a Deus, e uma situação um pouco mista às vezes, onde havia bastante desobediência, mas às vezes havia a retomada dos caminhos do Senhor, às vezes havia reavivamento da palavra de Deus, e nós temos um testemunho mais intenso ali no reinado do sul, naquelas tribos. Isaías profere essas palavras no reino de Ezequias. Ezequias foi um dos reis sobre os quais mais se escreveu, talvez ali, naqueles registros históricos, principalmente de 2 Reis e 2 Crônicas. O fundo histórico para tudo que está acontecendo aqui ocorre em 2 Reis, capítulos 18 e 19. Apenas pensem nisso daí ou anotem como referência, nós não vamos ler esses capítulos. E em 2 Crônicas, capítulos 30, 31 e 32. Essa é a referência histórica a tudo aquilo que estava ocorrendo ali naqueles dias, naquela terra. Na realidade, lá no livro de 2 Reis, um pouco antes do capítulo 30, no capítulo 29, nós vamos ler sobre a queda das tribos lá do norte, quando foram tomadas pelo exército da Assíria. E como ele veio e devastou a terra e levou, dispersou aquelas 11 tribos lá de Israel. Como houve a mão pesada de Deus caindo sobre aqueles que ali estavam. E como as tribos ali do sul, reinado de Judá,
como ficou atemorizado com relação a tudo aquilo que estava acontecendo ao seu redor. A grande realidade daquela época e do mundo era essa ameaça da Assíria, essa ameaça daquele rei Senaqueribe que vinha conquistando povo após povo, que estava ali destruindo, por onde passava era aquela destruição enorme, de tal maneira que Judá foi ameaçada, e não somente ameaçada, mas as cidades assim que ficavam mais no extremo, as cidades fortificadas, aquelas que representavam a ponta de lança na defesa contra os exércitos invasores, elas foram tomadas. E o reinado passou a ser ameaçado e insultado pelos emissários que vinham dos assírios, de Senaqueribe. Há o registro lá dos livros históricos de Rabsaque, que alguns entendem que não era o nome de uma pessoa, mas é um título, como se fosse general dos exércitos. O general dos exércitos ali dos assírios, ele insultando continuadamente o povo e dizendo que eles seriam destruídos e que era inútil eles resistirem, que o poderio deles não era nada. E lá nos livros históricos nós lemos depois como Deus lidou com esse exército invasor. Nós lemos como Deus deu uma tremenda vitória, única e exclusivamente pela força do seu poder, para mostrar que ele estava em controle e que ainda não havia chegado a hora do reinado de Judá perecer. Algo que aconteceria depois, anos depois, entre os anos 605 até 586, finalmente Judá é invadida e levados em ondas sucessivas de cativeiro para a Babilônia por Nabucodonosor. Mas aqui nós estamos mais ou menos no ano 700 antes de Cristo e temos aquele reinado e esse rei que é temente a Deus, mas cujo reino está sitiado por esse exército, essa ameaça enorme. E é interessante nós vermos como essas duas forças aqui, ou essas duas situações, elas se encontram em tensão constante. O temor a Deus, o conhecimento de Deus, o respeito a Deus, a observância a várias daquelas diretrizes que emanavam de Deus, mas ao mesmo tempo aquele temor excessivo do exército invasor, uma falta de confiança em Deus, ao ponto em que ele começa a negociação pagando tributo àquele exército para que não viesse a invadir. E ele arranca metais preciosos e arranca o revestimento de ouro das portas do templo para dar àqueles emissários que vinham do rei, querendo comprar a paz. Querendo momentos de paz, uma paz comprada. Mas eles são sucessivamente humilhados. Há uma ocasião onde os emissários vêm e começam a falar aquelas ameaças e a blasfemar, e eles dizem: não falem na língua que o nosso povo conhece. Não falem em hebraico, porque isso vai contaminar todo o povo. Falem em aramaico, que era a língua dos invasores, porque nós entendemos. Mas eles, querendo tripudiar realmente, insultar ainda mais, eles falam em claro e pleno hebraico, para que todos ouçam as blasfêmias, a arrogância daqueles que estavam ali rodeando o reinado para invadir, para destruir. E no contexto de todo esse temor, nesse misto de reconhecimento de Deus, adoração a Deus, mas uma falta de confiança, que não confia plenamente em Deus, mas procura se valer de outras situações para receber a sua própria proteção, eles então enviam emissários ao Egito. O Egito, que era um país totalmente hostil ao povo de Deus. O Egito, que era uma terra simbólica do mundo, do poder de Satanás. O Egito, que era uma terra de onde haviam sido tirados os filhos de Deus, o povo de Deus. E constantemente nas Escrituras
Escrituras, isso é relembrado ao povo de Deus, que eles saíram do Egito. E que eles tiveram uma peregrinação, e que essa peregrinação apontava para uma terra prometida. O Egito, que também é simbólica e de uma forma emblemática também, aquela peregrinação que nós temos nessa terra quando somos arrancados da escravidão do pecado, das garras de Satanás, peregrinamos por essa terra, mas temos um destino final que é a nossa pátria celestial. Nós somos cidadãos dos céus. Estamos peregrinando por aqui. Tudo isso que acontece na história, não somente na história do povo de Israel, mas na história da humanidade, na nossa história, tudo isso não acontece por acaso, não é uma sucessão de eventos aleatórios, não é Deus tentando consertar as coisas que o homem coloca de uma maneira errada, mas é Deus soberanamente regendo a história e procurando nos ensinar também através da história quem é Ele e o seu poder retratado através da história. Mas vemos então aqui o povo de Deus procurando o livramento daquela situação através de uma aliança com aqueles com os quais eles não deveriam ter nada, não deveriam ter nenhuma aproximação, não deveriam querer nenhuma interatividade, mas querer distância mesmo, porque não havia identificação dos interesses dele com os interesses do povo de Deus. E na realidade os assírios estavam planejando invadir o Egito, e eles estavam ali no caminho do Egito, mas eles vão procurar aliança lá com o Egito, como se o interesse do Egito fosse o mesmo interesse deles. E é nesse contexto, então, que vem essas palavras aqui de Isaías. Palavras iniciais que nós lemos aqui, nesses primeiros 5 versículos, que mostra a tentativa de refúgio e abrigo fora de Deus, no mundo. Uma tentativa que muitas vezes é encontrada no meio do povo de Deus. Nós procuramos por segurança, às vezes, fora de Deus. Nós procuramos nos reforçar a nossa situação ou procurar alívio de situações que nós estamos atravessando fora das diretrizes, das maneiras, do abrigo que Deus nos dá. É aquilo que estava ali no coração daquele povo e no coração de um rei que era temente a Deus, que fazia, sem sombra de dúvidas, parte do povo de Deus, mas que apelava aqui ao Egito, essa tentativa de refúgio e abrigo fora de Deus. Então, até o versículo 18, nós encontramos aqui 5 situações colocadas pelo profeta, nessas palavras aqui do profeta, e a primeira delas, ela retrata isso, essa tentativa de refúgio e abrigo fora de Deus. Poderíamos dizer que é aquela tentativa que o crente, às vezes, aquele que está na igreja, faz de se assegurar procurando esse abrigo no mundo. E o Egito era um símbolo, uma metáfora aqui de tudo aquilo que era ante Deus, daquilo que representa essa antítese entre as coisas de Deus e as coisas do mundo. E assim nós lemos aqui que é um lamento, esses ais que o profeta registra, eles são ao mesmo tempo um lamento e uma condenação. Ai dos filhos rebeldes do Senhor, que executam planos que não procedem de mim. Quantas vezes nós estamos planejando a nossa vida? Ou quantas vezes nós estamos tentando definir os nossos caminhos e não temos Deus como consideração inicial, primordial, como fundamento, como alicerce dos planos que fazemos para a nossa vida. Era isso que estava acontecendo aqui com o povo de Deus. Executam planos que não procediam de Deus. Se nós lermos lá os registros nos livros históricos lá de Reis e de Crônicas, nós vamos ver que ao mesmo tempo em que eles estavam mandando embaixadores
para consultar lá o Egito e para formar essa aliança, eles estavam também consultando Isaías e pedindo que Isaías clamasse a Deus para que eles fossem livres e libertos daquela situação de ameaça. Mas o texto diz aqui que eles fazem aliança sem a minha aprovação para acrescentarem pecado sobre pecado. Nós, como povo de Deus, não vamos encontrar abrigo firme e seguro fora da pessoa de Deus, fora das diretrizes de Deus. O povo, diz o texto aqui, descia ao Egito sem me consultar, buscando refúgio de Faraó e abrigo à sombra do Egito. Refúgio e abrigo não é aqui o lugar que eles iriam encontrar. Não é no mundo, não é na segurança, às vezes, que o mundo aparenta oferecer. Não é nas situações, às vezes, que se aparentam como sendo de fortaleza, que nós vamos nos escudar para nos livrar das tribulações e das situações de adversidade que Deus permite que nós atravessemos. E Deus diz aqui que o refúgio de Faraó se vos tornará em vergonha, o abrigo na sombra do Egito em confusão. Cada vez que o crente se desvia, cada vez que o crente procura o abrigo, o refúgio no mundo, ele vai encontrar vergonha, ele vai encontrar confusão no fim dos seus passos, ele não vai encontrar aquilo que procura. Deus não está insensível nem ignorante. Todas essas comunicações com o Egito se processavam na surdina, em segredo, mas aqui o profeta coloca com toda clareza: os príncipes de Judá já estão em Zoã e os embaixadores já chegaram a Anis. Deus sabia exatamente o que estava no coração daqueles que não colocavam a confiança total e exclusivamente no Senhor. E aí ele diz: todos serão envergonhados. De um povo que nada lhes valerá, não servirá nem de ajuda nem de proveito, porém de vergonha e de opróbrio. Meus irmãos, o que é que nós podemos esperar daqueles que são contra Deus, daqueles que não têm o temor de Deus? Como é que nós podemos buscar o abrigo, o refúgio naqueles que não têm a mínima identidade, nem reconhecem aquele que é o Deus soberano do universo? É somente isso que resta: vergonha de uma situação que nada vai nos valer. Naquela situação, o Egito não serviria nem de ajuda nem de proveito, porém de vergonha e de opróbrio. Essa é a primeira situação que nós vemos aqui nesses versículos de Isaías 30, os primeiros 5 versículos, apontando para uma tentativa inútil de refúgio e abrigo fora de Deus. Que Deus nos alerte também para que nós não estejamos procurando refúgio e abrigo fora de Deus, fora dos seus caminhos, fora de seus preceitos. Na sequência, nós temos aqui uma sentença proclamada por Isaías. É uma sentença específica aqui naquela ocasião contra o Egito. Mas, como eu disse, o Egito aqui é emblema, é símbolo de tudo aquilo que representa o mundo, de que representa o antagonismo a Deus. E essa sentença é uma sentença de condenação. O Egito estava sob a condenação de Deus. O mundo está sob a condenação de Deus. E essa percepção o povo de Deus tem que ter muito aguçada, porque nós não podemos procurar que comunhão há entre a luz e as trevas. Nós não podemos procurar abrigo, refúgio naqueles que estão sob a condenação de Deus. E então o profeta diz aqui, no versículo 6 em diante, sentença contra a besta do sul. Através da terra, da aflição e angústia, de onde vem a leoa, o leão, a víbora e a serpente volante, levam a lombos de jumento as suas riquezas, sobre as corcovas de camelo os seus tesouros, a um povo que de nada lhes aproveitará. Pois quanto ao Egito, vão e inútil é o seu auxílio, por isso lhe chamei gabarola, que nada faz. É uma sentença que vem contra
o mundo que está em antagonismo a Deus. No mundo só existe aflição, só existe angústia real, só existe destruição. E aqui a referência ao leão, à víbora, à serpente. Não adianta essa interatividade nem se comprar os favores do mundo, por mais que aparentem fortaleza, mas na realidade são fracos porque não estão alicerçados nos princípios e preceitos de Deus. O povo de Deus aqui, aqueles embaixadores, saíram com jumentos carregados com riquezas, com tesouros colocados em cima de camelos. Há um povo que era inútil, não podia dar a proteção que eles estavam ansiando, a proteção que eles estavam querendo. E diz o texto, nada lhes aproveitará. E Deus diz aqui que a fortaleza do mundo é enganosa, que as promessas do mundo são enganosas, como era enganosa a fortaleza do Egito, vão e inútil, que o auxílio, o aconchego, o abrigo que o mundo pode aparentar fornecer, também isso daqui é enganoso. Diz o texto que Deus estava já rotulando de gabarola, ou seja, aquele que fala, mas não tem substância na fala, gabarola, e nada faz. Aquele que se gaba de suas conquistas, aquele que se gaba de suas realizações, aquele que tem orgulho em coisas que são vazias em si, não há conteúdo, não há subsistência, porque descumprem, estão contra os princípios de Deus, não respeitam a Deus, não respeitam as leis de Deus, e portanto nós deveríamos conservar como povo de Deus essa diferença muito bem marcada. O que é que nos diferencia daqueles que não têm a Deus como seu Senhor, que não têm a Cristo como seu Salvador, e que olhemos para eles como um campo missionário, onde nós vamos não receber alguma coisa, algum abrigo, mas nós fomos comissionados a ir até eles exatamente para proclamar a mensagem de refúgio, proclamar a mensagem de abrigo, proclamar a mensagem de salvação. Nós somos embaixadores para proclamar vitória. Não somos embaixadores ou até às vezes pedintes para solicitar refúgio e abrigo para o nosso meio. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? E é essa convicção que nós temos que ter. Era essa convicção que o povo de Deus deveria ter naquela ocasião. E então Deus comissiona o profeta a partir do versículo 8 aqui. Nós vimos aqui essa tentativa de buscar refúgio aonde não se deveria buscar tal refúgio. Nós vimos, em segundo lugar, essa condenação sob a qual estava o Egito, sob a qual está o mundo. E em terceiro lugar, nós vemos aqui alertas específicos ao povo de Deus, alertas específicos à igreja, nós podemos dizer a partir do versículo 8. Isaías escreve aqui no versículo 8, vai, pois, escreve isso numa tabuinha perante eles. Escreve num livro para que fique registrado para os dias vindouros, para sempre, perpetuamente. A palavra de Deus está aqui sendo composta, sendo escrita. Hoje nós temos a bênção de tê-la na sua compleição, total, completamente colocada aqui, do Gênesis ao Apocalipse. E Deus diz ao profeta que isso deve ser escrito numa tabuinha, para que servisse de lembrete, escrito também num livro. O livro não tinha essa aparência, eram rolos, mas um livro para que ficasse registrado isso aqui para os dias vindouros. E que alerta é esse? O que é que deveria ser escrito? Porque povo rebelde é esse, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. E eles dizem aos videntes, não me tenhais visões, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto, dizei-nos coisas aprazíveis, profetizai-nos ilusões. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, não nos faleis mais do Santo de Israel. Pelo que assim diz o Santo de Israel, visto que rejeitais esta palavra,
confiais na opressão e na perversidade, e sobre isto vos estribais. Portanto, essa maldade vos será como a brecha de um muro alto, que formando uma barriga está prestes a cair, e cuja queda vem de repente, num momento. As palavras que Isaías registra aqui são palavras de alerta àquele povo, ao povo de Deus, ao povo que estava dentro dos seus limites, dizendo que temia a Deus. Mas, na realidade, ali havia uma mistura e haviam aqueles que eram filhos que não queriam ouvir a lei do Senhor. E daí essa incerteza, daí essa insegurança também, porque não estavam atentos à lei do Senhor, à palavra do Senhor, às coisas que o Senhor já tinha revelado e já tinha escrito também para que servisse de base para as suas ações. E aí nós vemos aqui aquela situação que de vez em quando nós temos no meio do povo de Deus se intrometendo, né, se entremeando aqui aqueles que dizem, não, nós queremos líderes, mas nós queremos aqueles que falem as coisas que nos é agradável ouvir. Isso é um alerta constante ao povo de Deus. E como isso é verdade nos nossos dias também de hoje, né? As pessoas querem ouvir falar de prosperidade, de avanço material, de vitórias conquistadas aqui nesse mundo, quando na realidade nós temos que ter os nossos olhos colocados bem ao alto. Mas as pessoas estão ávidas por ouvir aqueles que distorcem a palavra do Senhor, para aqueles que vão dizer coisas aprazíveis, como está aqui no versículo 10. Eles querem pessoas que falem de ilusões, não querem ouvir a realidade. Não querem ouvir sobre a realidade do seu pecado. Não querem ouvir sobre arrependimento, mas querem ouvir sobre ilusões, coisas que são agradáveis. E como existem tantos candidatos a ocupar essa posição desses videntes e profetas nos dias de hoje. E esse clamor procede do próprio povo que diz assim, desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, sai fora, não precisa só a palavra de Deus. Inventem mais alguma coisa, e essas pessoas inventam mesmo. E inventam práticas, e inventam situações, e inventam requerimentos, e distorcem a mensagem clara, pura, simples, cristalina que nós encontramos na palavra de Deus. É interessante como esse alerta é repetido na Bíblia, né? Nós lembramos do alerta lá de Paulo a Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 4, quando ele diz que nos últimos tempos cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias concupiscências, segundo os seus próprios desejos. As pessoas querem esse tipo de liderança, querem ser liderados por quem lhes diga coisas aprazíveis. E aqui no livro seguinte de Jeremias, capítulo 5, vejo que nós lemos lá em situação semelhante aqui, mais à frente, Jeremias profetiza mais à frente na história do povo de Deus, mas lá no capítulo 5, versículo 31, nós lemos, os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. E é o que deseja o meu povo. Porém, que fareis quando essas coisas chegarem ao seu fim? Profetas profetizando falsamente, mas é o que deseja o povo. E vejam ainda lá em Jeremias, capítulo 6, versículo 10. A quem falarei e testemunharei para que ouçam? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, não gostam dela. São alertas que estão sendo dados aqui ao povo de Deus. O povo de Deus que passa a não gostar da palavra de Deus. É uma incoerência muito grande, mas é o que está sendo dito, é o que está sendo registrado e é a nossa experiência também.
O chamado mundo evangélico, esse segmento que é delimitado por essa descrição, nós temos de tudo que vai dentro dele, temos desvios assim assombrosos da palavra de Deus, e as pessoas vão mais atrás disso do que daquilo que está contido nos ensinamentos de Deus. Então nós temos aqui, meus irmãos, essa tentativa de fuga, de abrigo fora de Deus. Em outras mensagens, em outras situações, logo no início nós temos o Egito exemplificando isso. Nós temos aqui também um registro de que o mundo está sob a condenação de Deus. O Egito estava sob a condenação, o mundo está sob a condenação de Deus. De lá nada pode sair nada de bom, mas somente aquelas coisas que são vazias e não têm sustentação. E nós temos aqui esse alerta à igreja. E a quarta coisa que nós temos aqui no versículo 14, apenas no versículo 14, é a certeza desse castigo, e como esse castigo ele vai ser um castigo arrasador, um castigo eficaz. Diz assim no versículo 14: o Senhor o quebrará como se quebra o vaso do oleiro, despedaçando sem nada lhe poupar. Não se achará entre os seus cacos um que sirva para tomar fogo de lareira ou tirar água da poça. A figura de linguagem utilizada aqui é de um jarro de barro. Um jarro que ele é quebrado, mas é quebrado com uma intensidade tal, ele é esmagado. E um jarro, quando é quebrado, ficam os caquinhos dele, mas esse jarro vai ser esmagado de tal maneira que não vai sobrar um caco que servisse para tirar fogo, né? Não dá para pegar uma brasa porque é tão pequeno, e não dá para ficar nenhum caco desse jarro aqui que possa pegar um pouco de água para qualquer utilidade. Não, será um castigo certo, eficaz, arrasador, que virá da parte de Deus. Mas nos versículos finais ele faz essa chamada à conversão. Uma chamada à conversão àquele povo que estava ali sitiado, e é uma chamada à conversão a nós também, que estamos rodeados pelo mundo, que por tantas vezes somos atraídos pelas coisas do mundo, somos atraídos para deixarmos os caminhos, os princípios de Deus, mas Deus nos fala aqui através de Isaías, a partir do versículo 15, e ele diz: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança a vossa força. Mas não quisestes. Com o chamado, continua o alerta aqui também. Onde é que nós vamos encontrar abrigo? Onde é que nós vamos encontrar refúgio? É na pessoa de Deus. Na conversão é onde nós vamos encontrar sossego. Aquele povo não estava desassossegado, ele não estava quieto, ele estava irrequieto, ele estava aflito, ele estava ansioso, mas não era buscando o auxílio daqueles que eram contra Deus, o auxílio enganoso, ilusório, mas era convertendo o coração a Deus, voltando-se a Deus, voltando-se à pessoa de Deus. Em Deus está o nosso sossego. Jesus disse: deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Irmãos, não vamos deixar que o nosso coração se perturbe, às vezes pelas dificuldades que são reais. Aquele exército ali que estava rodeando aquele povo era real, havia arrasado outros impérios. Eles não sabiam que Deus faria perecer numa só noite mais de 180 mil soldados daquele exército para livrar exatamente aquele povo. E é esse Deus que fala até nós até hoje, dizendo: em vos converterdes, em sossegardes está a vossa salvação. Onde é que está a nossa força?
nós vamos confrontar os exércitos que nos cercam através da nossa própria fortaleza? Não, diz o texto aqui, na tranquilidade e na confiança está a vossa força. A nossa força está exatamente na tranquilidade que vem de Deus, na confiança que colocaremos em Deus. E o verso 16 diz assim: antes dizeis, sobre cavalos fugiremos, portanto fugireis, e sobre cavalos ligeiros cavalgaremos, sim, ligeiros serão os vossos perseguidores. 1000 homens fugirão pela ameaça de apenas um, pela ameaça de 5, todos vós fugireis, até que sejais deixados como o mastro no cume do monte e como o estandarte no outeiro. Deus está dizendo, não há escapatória, não há nenhum outro lugar. Não pensem que pode haver refúgio fora de Deus. Eles pensavam que poderia, se tivessem cavalos ligeiros, eles escapariam da destruição. Deus está dizendo, não é por aí. Eles pensavam que se corressem velozmente, eles conseguiriam escapar de serem mortos ali por aquele exército invasor. Deus diz, não é por aí também não. Vocês correm, os outros correm mais rápido ainda. Somente em Deus há refúgio, somente em Deus há salvação, somente em Deus está a nossa força. De nada adiantariam essas tentativas de fuga da destruição, da situação de adversidade que eles estavam. E aí termina no versículo 18, aqui nós encerramos aqui também essa chamada para a conversão. Diz assim: por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós, e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Vamos ler juntos esse versículo aqui, irmãos? Isaías 30, 18. Porque aqui nós temos esse Deus que é amor, esse Deus que é misericórdia, esse Deus que é justiça, sim, mas esse Deus que abre os braços para nos receber, nos abrigar, para nos livrar. Ele é a nossa única esperança de resolvermos os nossos problemas, as nossas adversidades. E se Deus não se vê disposto no seu tempo de nos livrar daquilo, Ele quer nos ensinar algo, mas no seu tempo Ele nos abrigará, Ele nos sustentará. Vamos ler juntos aqui o versículo 18. Por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós, e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam. E assim foi com o povo de Judá. Esse Deus de justiça, esse Deus de amor. Ele se compadeceu daquele povo. Ele derrotou aquele exército que parecia um exército que não conseguiria nunca ser derrotado. Ele fez e operou a salvação ali imediata no seu tempo, mas a salvação que Ele nos oferece, nos apresenta, é algo que transcende as tribulações dessa vida, as situações de dificuldade. É a salvação eterna, é a comunhão eterna com esse Deus, que vem através de Jesus Cristo, seu Filho, que veio exatamente para pagar os nossos pecados, para possibilitar que nós sejamos aceitos por um Deus que é santo, que não tem parte com o pecado, mas que olha para nós e enxerga em nós a justiça de Cristo e a vitória que Ele adquiriu para nós na cruz do Calvário. E o Espírito Santo aplicando essas verdades em nossos corações, fazendo morada em nós, aprofundando as nossas convicções nesse Deus. É esse Deus que pode nos dar sossego, paz, refúgio, confiança. A nossa força está na confiança que nós depositamos em Deus. Que nós tenhamos essa percepção de Deus, que nós tenhamos essa confiança no Deus que livrou o povo de Judá naquela época, que livra os seus e que vai completar a obra gloriosa da salvação, trazendo todo o seu povo para a comunhão eterna consigo na glorificação. Vamos orar.
Senhor, trabalhe em nossos corações, se estivermos inquietos e procurando refúgio, fortaleza, sossego, abrigo, fora dos teus caminhos, Senhor. Perdoa se somos insensíveis às tuas verdades. Se estamos buscando a nossa felicidade também, Senhor, fora dos teus caminhos, com que frequência isso acontece conosco? Dá-nos, reaviva em nós a alegria da tua salvação, enche-nos de convicção do teu poder. Faz-nos sabedores de que tu és todo-poderoso para nos livrar. Que tu és por nós, então quem será contra nós? Que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que te amam, então, Senhor, faz com que nós possamos te amar. E te agradecemos porque tu nos amastes com amor eterno, providenciando cada detalhe necessário a que fôssemos recebidos nessa paz, que é tua e que passa a ser nossa também. Em nome de Jesus. Amém.